Fala galera, beleza? Vou falar um pouquinho sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Tá? Essa classificação dos domínios morfoclimáticos ela vai dividir o território brasileiro aí em 6 diferentes domínios. Tá? São eles aí o domínio amazônico, o domínio do cerrado, o domínio da caatinga, o domínio dos mares de morros, o domínio das pradarias e o domínio das araucárias. Uma coisa que a gente percebe nessa classificação é que entre um domínio e outro, nós temos também as áreas de transição. São áreas onde esses domínios vão se mesclar. Então a gente não passa de um domínio diretamente para o outro. A gente vai ter essas áreas onde nós vamos encontrar características mescladas desses dois domínios. É muito comum acontecer uma confusão em relação a outra classificação, que é a classificação de biomas. Isso acontece porque 3 dos biomas têm também os mesmos nomes de domínios morfoclimáticos. É o que acontece aí com o bioma amazônico, o bioma do cerrado e da caatinga. Os demais biomas têm outros nomes, né? Como o bioma da Mata Atlântica, do Pampa e do Pantanal, certo? O domínio da Amazônia, né, o maior dos domínios brasileiros, é um domínio de clima equatorial úmido, tá? Formado aí por uma floresta bastante densa, latifoliada, tá? Uma floresta com características hidrófilas e também com presença de plantas higrófilas, e que pode ser dividida em 3 estratificações diferentes. Essas estratificações elas estão diretamente ligadas à presença do rio e à proximidade dessa vegetação com o rio e, logicamente, à altitude. Nas áreas mais baixas e em contato direto com o rio, nós temos a chamada mata de Igapó. Nas áreas de altitudes medianas, onde o rio vai chegar durante os períodos das cheias, né? Então são áreas que durante os períodos de cheias ficam alagadas, nós temos as matas de várzea. E nas áreas de maior altitude, e logicamente por conta disso, áreas que não se alagam, nós temos aí as matas de terra firme. Tá? Outro domínio é o domínio da caatinga. É um domínio de clima completamente diferente do amazônico, né? Nós temos aqui o mais próximo de um clima desértico no nosso país, o clima semiárido, né? O clima desértico é o clima árido, né? Então é um clima quase desértico, com chuvas escassas e mal distribuídas, né? Embora ele tenha esse clima quase desértico, ocorrem chuvas. E quando essas chuvas acontecem, esse ambiente se transforma de uma forma muito acentuada. Nós temos aqui a presença de plantas xerófilas, muito bem adaptadas a esse clima seco. E grande parte da vegetação da caatinga, das árvores da caatinga, são árvores caducifólias, árvores que perdem as suas folhas e que vão passar longos períodos com essa característica. Mas quando essas chuvas acontecem, ocorre uma transformação muito grande nesse ambiente. A caatinga, ao contrário do que muita gente pensa, é um domínio bastante rico, com espécies de plantas com propriedades medicinais, assim como acontece em um outro ambiente, muitas vezes também tratado como uma vegetação pobre e que não tem nada de pobre, que é o cerrado. O domínio do cerrado, bastante característico nessa foto aqui, né? Aquelas árvores baixas, retorcidas, mais espaçadas, mas nem todo o cerrado tem essa característica. Nós temos diferentes estratificações no cerrado também. Então, próximo aos rios, nós temos as matas ciliares, ou de galeria, matas extremamente importantes para a preservação dos rios. Temos o cerradão, que são áreas onde essa vegetação vai ter um porte maior, formando aí florestas de cerrado. O cerrado típico, com essa característica savânica, e
Temos também a presença dos campos limpos e campos sujos. Além dessas presenças aí, dessas diferentes estratificações, temos também a estratificação das veredas, né, que forma esse ambiente aí muito bonito dentro dos cerrados, caracterizado por esta árvore que é o buriti. Essas áreas de vereda são muito importantes. Uma coisa que a gente pode perceber, inclusive aqui por essa imagem, os solos das veredas são solos encharcados. Essas áreas são extremamente importantes para a recarga de lençóis freáticos. O domínio das araucárias, caracterizado, como o próprio nome diz, pela araucária, essa árvore, que é essa espécie de pinheiro brasileiro, presente em regiões de clima subtropical, assim como o domínio das pradarias, também em áreas de clima subtropical, porém em relevos mais baixos, formando aí estes grandes campos, né, essas áreas aí de predomínio de gramíneas, com formação de coxilhas, né, que são esses morros pouco acentuados presentes aí nessas grandes planícies. Então esses são os domínios morfoclimáticos brasileiros, beleza? Lembrando aí, galera, esse aqui é um resumão, então tem muita informação acerca desses domínios, muitas dessas informações se complementam quando a gente também estuda as características dos biomas e também da vegetação, beleza? Então é isso, bons estudos aí, galera, valeu!